Estamos aqui para mais uma edição da rubrica do Gerador, chamada Um Quarto de Conversa. Hoje temos connosco o Ricardo M. Vieira, o José Tiago Batista e o Manuel Brásio da Interferência, uma associação de intervenção na prática artística, que é um coletivo artístico da cidade do Porto, ou sediado na cidade do Porto, com um trabalho direcionado para a criação e formação na área da música, que pretende explorar os limites da percepção do gosto musical e dos diferentes públicos também, é com eles que trabalham, alicerçada na clareza da narrativa como arma necessária para uma intervenção social. E já lá iremos falar também sobre isto. Através de cursos e workshops, a associação tem criado oportunidades acessíveis de formação especializada a jovens e não só, interessados em conhecer mais e melhor o mundo que os rodeia, nomeadamente a partir da música. Paralelamente, tem desenvolvido programas de concertos de jovens artistas e também, nomeadamente através do ciclo de concertos de eletrónica sem pastilhas e com a digressão de criações internas como o Suprahuman, que é um projeto de 2019, ou Quem Fala Assim, já de 2020, do ano passado, e tem-se apresentado em espaços como o Porta Jazz, o Café Concerto de Francisco Beja, Casa das Artes, portanto, em cidades que vão do Porto a Lisboa, também passando por Viana do Castelo, Braga ou Castelo Branco, por exemplo. Obrigado por terem aceito este convite. Eu, em primeiro lugar, queria-vos perguntar, até porque, mesmo quando entramos no site da Interferência, percebemos o desdobramento de oportunidades, de serviços que vocês também disponibilizam, daquilo que andam a fazer, e, portanto, eu perguntava-vos inicialmente como é que descreveriam a Interferência e qual é o balanço que têm feito do trabalho que estão a desenvolver desde 2016. Ok, bem, portanto, vamos lá, com calma. A interferência, posso, portanto, andar um bocadinho para trás. A interferência começa com um grupo de jovens no segundo ano do curso, digamos, composição. Exato. Bom. Digamos, portanto, eu sou gago. Eles fazem esta parte sempre. E nós começámos com uns workshops de música contemporânea. Entretanto, fizemos o curso e percebemos que queríamos continuar, portanto, a fazer coisas juntos. E numa lógica de companhia de teatro, decidimos criar uma associação que fizesse criação musical, que nos permitisse concorrer a, portanto, apoios e ter uma estrutura fiscal, uma estrutura oficial, diga-se, que nos permitisse continuar a dar os nossos, workshops e a pensar ou a tentar fazer a música e a parte para a produção como nós achamos, digamos, para que deve ser feita. Que numa coisa que eu acho que é muito importante, que é nesta ligação entre público e, portanto, a criação. Nós achamos e já, verificamos que é verdade que há um fosso grande entre o que é o público geral e o que é a criação de nova música contemporânea. Pronto. A Interferência é isso, é um coletivo, é uma associação que procura tornar possível aquilo que nós achamos que as coisas, digamos, portanto, devem ser. Não sei se... Claro, mas é um Podem projeto... ser. Podem ser. Que também podem ser. Juntando só aqui uma coisinha do Manel, há aqui um outro lado que é, dentro desta relação com o público, de aproximar públicos, que é uma vontade mesmo genuína, não, há depois a vontade de papel, porque é muito bonito para uma das artes, mas depois há a vontade genuína de querer mesmo e de gostar mesmo de quando vemos pessoas que não percebem nada de música, como a mãe do Manel, a gostar bastante dos espetáculos. E não foi da ainda. Mas além disso, há um outro lado, que é não basta o mero entretenimento, que também é importante, diga-se de passagem, e que faz todo sentido, mas o objetivo é sempre tentar pôr as pessoas a pensar, explorar um bocadinho o pensamento crítico, pelo menos que as pessoas saiam dali a refletir alguma coisa sobre algum assunto, chateadas, pode ser, não há problema nenhum que seja chateado ou aborrecido porque não queria ter ouvido aquilo e acha que aquilo foi inconveniente, não interessa, o que quer que seja, de alguma forma, que não seja como ir ver um bocado de um programa qualquer tipo Pixel Sick, ok? Que seja um bocadinho mais do que isso. Sim.
Mas, de facto, o vosso projeto acaba por estar alicerçado até uma ideia de intervenção social, juntamente com práticas artísticas, e pelo que percebo, o vosso trabalho acaba por incidir muito também nessa mediação com os próprios públicos. Porquê que se sentiram, obviamente vocês já explicaram que isso era uma ideia genérica daquilo que vocês queriam nos projetos, de chegar a esses públicos, de ser inconveniente até, que foi uma expressão que tu utilizaste, e acho que me pode parecer uma boa expressão, mas porquê que acharam que, por exemplo, no caso português, fazia falta haver um projeto que tivesse este tipo de ligações? É uma questão ideológica. Também. Acho que parte logo por aí. Isto é, para mim, isto, claro que é uma opinião pessoal que acho que passa pela maior parte da associação, que é uma questão ideológica, isto é, eu não consigo conceber a ideia de arte pela arte, ou da arte pelo entretenimento. A mim, a arte, a música em especial, é uma forma de intervenção social. Ela tem que ter um papel, de alguma forma, de relação para com as pessoas, para com a educação, para com a cultura, para com o desenvolvimento. Por isso é que quando se fala de cultura, e se diz, alguns nabos dizem que a cultura não serve para nada, isso é uma completa estupidez, exatamente por esse princípio. Isto é claro que eu também ouço música para descansar a cabeça às vezes, quer dizer, por acaso não ouço muito por causa disso, mas às vezes também vejo algumas coisas para sossegar, para entretenimento ou mera divertimento, mas ela tem outro papel subjacente, ou antes, pelo menos para mim e para nós, ela tem outro papel. Ela tem um papel de aferroar, de incentivar, de espicaçar. Portanto, ou de acrescentar, isto é, muito chato quando se entra num sítio e não se percebe e se sai ou melhor, ou não se percebe ou não se retira nada. Isto até é relativamente raro, que é ir a um espetáculo ou ler um livro ou ver um filme e no fim sair lá seco, sair da mesma forma como portanto, entrei. E isso traz-nos um bocado de comichão. Isto, no fundo, é só portanto, a coçar dessa, portanto, comichão, acho eu. Mas, de qualquer das formas, a Interferência acaba por disponibilizar um rol muito grande de oportunidades, de iniciativas, desde iniciativas que vocês desenvolvem, os cursos e workshops. Como é que foi pensada essa estrutura para, digamos, ir a cada um desses pontos que vocês querem trabalhar? Ok. Foi natural, isto é, nós sempre quisemos fazer estas três coisas. O dar as aulas porque dá dinheiro e conseguimos, no fundo, dar as aulas que nós queremos dar e dar as aulas de formação musical ou de história da música ou de análise ou de tecnologia como nós achamos, digamos, para a Academia Cidades e como não as, portanto, tivemos. E, portanto, criamos essa forma de explorar e até uma forma de nós conseguirmos, digamos, portanto, dar aulas, porque não há escolas para todos, não há oportunidades de trabalho a sobrar, diga-se. E, portanto, é a nossa forma de trabalho mais normal, acho eu. Mesmo assim, conseguimos ir dando aulas e acho que todos os anos isto tem vindo a sofrer um upgrade da forma como pensamos as aulas, como pensamos os cursos em si, como pensamos o tipo de alunos que gostaríamos de ter e com os, portanto, resultados que temos. Temos, portanto, preparado muitos alunos para o ensino, portanto, superior, portanto, malta que se quer preparar para as provas e nós fazemos essa parte. Como temos preparado malta que quer ter aulas de portanto, programação e que quer saber como é que programa para sistemas digitais. Nós, portanto, temos essa parte mais, eu não diria lúdica, mas de exploração própria. A educação é isso, é a nossa vertente de intervenção, acho mais portanto, importante. A programação, que é a nossa coisa mais frágil, acho eu, deve-se ao facto de esta nova música que nós achamos, portanto, que é uma nova música, não tem tantos espaços de, portanto, programação assim. Não há um circuito nacional de programação como há de bandas rock.
Não há bares a fazer programação de música contemporânea, não há salas de espetáculo a comprar espetáculos, porque também não há muitos espetáculos de música contemporânea. E, portanto, nós tentamos ir buscar esses grupos, digamos, de música de câmara, de criação mais experimental e vanguardista, e tentar encontrar espaços onde seja possível, portanto, programá-los. Por outro lado, isto leva-nos à nossa própria criação, às nossas equipas, digamos, artísticas e técnicas, que nos temos juntado em criações anuais, em que pensamos a música contemporânea como se fosse, portanto, a teatro. E na relação, digamos, com o público, no envio e na recepção de uma, portanto, mensagem mais ou menos, portanto, clara, mas que no fundo é uma criação, eu diria até que dentro da música, portanto, a clássica, e digamos, é uma espécie de nova ópera, mas não é bem ópera. Mas acima de tudo nós temos conseguido fazer, digamos, uma coisa que eu acho que é ótima, que é esta ideia de circuito. Nós fazemos sempre Viana, Porto, Aveiro, Coimbra, Lisboa, Ceia e Castelo Branco. Já temos o nosso circuitozinho e temos conseguido falar dele e ele já é mais ou menos real para uma data de gente, que é fixe. Certo. Mas tu levantaste aí 2 pontos que me parecem importantes. O ponto da formação e depois este ponto da criação de um circuito, ou de mapear, pelo menos, locais que existem um pouco espalhados por todo o país e que, de alguma forma, não estão interligados e que falta, se calhar, essa interligação. E eu, relativamente a isso, perguntava-vos se vocês, como Interferência, também acham que estes vossos projetos surgem precisamente porque sentem que há uma lacuna do ponto de vista, se calhar, da formação em Portugal, por exemplo, para jovens músicos ou jovens que se querem interessar por esse universo, e depois para tentar criar também, uma vez mais, lacunas nesta ligação entre salas que muitas vezes poderiam estar mais ligadas entre si. É isso? Portanto, se os espetáculos são uma forma de nós criarmos esse circuito? Uhum. Não sei bem, não. Os espetáculos são uma necessidade interna nossa de, portanto, criação. Nós gostamos de criar coisas. E gostamos de, contar histórias. Só que a música, para contar histórias é estranha. Portanto, nós andamos sempre nesta discussão de como é que se conta histórias, digamos, com, portanto, a música. Por outro lado, o circuito é uma necessidade nossa de apresentar isto a mais pessoas que ao núcleo que temos. É isso, acho eu. E a formação é uma necessidade nossa também de aproximar públicos e de nos ligarmos todos ao mesmo princípio, que é esta ideia de concepção do novo e de criação e de percepção do novo com abertura de espírito e com um pensamento crítico. Está tudo interligado, isto é natural. Esta passagem entre todas estas partes é extremamente natural. Acho que é difícil e seria contraproducente estarmos apenas focados muito numa delas, porque na verdade passamos todas elas. Claro. Vocês, para além de todas estas iniciativas que acabam por conseguir desenvolver, vão ter também, a partir desta quinta-feira, uma rúbrica quinzenal no site do Gerador, que é uma rúbrica de texto e, portanto, eu gostava que me falassem um bocadinho de o que é esta rúbrica, o que é que podemos esperar dela, o que é que cada leitor pode esperar dela. Aleluia, vamos ouvir agora a voz de Ricardo. Não, é que esta ideia acabou por surgir de mim, algumas reuniões que tivemos, mas lá está, tal e qual como as formações e os projetos de criação da Interferência, isto surgiu de forma natural também. Nós, as nossas assembleias, nós divagamos, não é? E isto a gente sabe. Nós falamos e discutimos, ou seja, não há nada, incluindo coisa, para além de coisas criativas, que nós somos muitos e temos opiniões diferentes e permitimos-nos o tempo de discussão necessário não para chegar a uma conclusão, mas simplesmente haver uma conversa. E nesse sentido, comecei-me a perceber que, para além de mim, havia interesse aqui na associação na escrita e desenvolvimento de artigos. Pelo que nós
entramos em contacto com o gerador, a oportunidade surgiu e achamos por bem apresentar esta nossa proposta, estes nossos textos, e a rúbrica surgiu desse interesse. Portanto, os textos nunca serão, nesta rúbrica, nunca serão uma representação da nossa opinião coletiva, exatamente, mas será sim uma representação quase de uma crónica individual curada, neste caso por mim, mas é uma crónica individual de cada um dos colaboradores. Sim, é isso. Mas tem algumas temáticas que poderias discernir como sendo mais importantes? Sim, claro. Assim, vai ser apresentado quinzenalmente. O foco será sempre as áreas em que nós desenvolvemos trabalho, seja na música, seja, neste caso, nova música, mas também a parte da formação. O Zé Tiago tem um artigo, que, se não me engano, será o segundo artigo desta rúbrica, que se foca exatamente nisso. Foca-se na experimentação e no desenvolvimento de práticas, não só na escola, para com os alunos, mas também com o indivíduo em si. E que lá está, é mais um texto que parte de um projeto da Interferência, que é o Anticatacrasofonia, que são Seminários de música contemporânea. Exatamente. Portanto, no fundo, é uma continuação daquilo que já existe, agora num novo formato para nós. Também falaremos de, por exemplo, ecologia sonora, falaremos de tecnologia da música em geral, de algumas referências de compositores. Teremos também uma série de textos acerca do processo criativo, a partir do ponto de vista de compositores, de cada compositor, ou seja, não de um coletivo de compositores, mas cada compositor falar sobre o processo criativo das suas peças, ou de uma peça em específico. E tentaremos sempre, que também, lá está, acho que nos é natural, que estes textos não sejam apenas um texto de opinião, mas também sejam informativos e filosóficos. Tenham um lado de exploração, seja de pensamento, sobretudo, em que as coisas não são assim tão óbvias, em que podemos discordar de nós no próprio texto. É sobretudo isso. Claro. Muito bem. Obviamente que será importante também falar sobre isso, parece-me, e até para terminar, a Interferência tem desenvolvido todos estes projetos e de alguma forma desdobra-se neles. Onde é que vocês gostavam de levar a Interferência? Ou seja, qual é o ponto onde gostariam que ela continuasse? Percebo que é um projeto de continuação de várias iniciativas, mas onde é que gostavam que ela chegasse? Onde é que... Não sei bem, não sei Macau bem. Era fixe. Macau era fixe. Não, mas por acaso nós temos algumas ideias para já, assim, a curto, médio prazo, que é fazer um bocado uma internacionalização para já, acho eu, a partir das comunidades que temos, digamos, portanto, pelo mundo fora, que temos muitas. E acho que o imigrante português tipo já não é o imigrante português tipo dos anos 60, nem 70. Portanto, acho que conseguimos por aí chegar a tipo de público diferente. Acho que a internacionalização geral, acho que nós temos pouco a dar ao mundo, ou melhor, temos menos a dar ao mundo em geral do que ao mercado nacional, parece-me. Por outro lado, gostava que a Interferência daqui a 10, 15, 20 anos fosse uma companhia sustentável, que conseguíssemos de forma independente continuar a criar e a intervir, digamos, da nossa forma de... Melhor, pela nossa forma de estar e de, portanto, pensar. Por outro lado, faltam-nos uma data de coisas. Nós andamos a concorrer a, portanto, apoios há uns anos, temos tido a sorte de conseguir, a sorte e o, portanto, trabalho, acho eu. Isto não é só sorte. Mas falta-nos uma data de coisas, falta-nos um espaço próprio com mais condições, falta-nos criar relações com municípios, falta-nos criar hábitos, não é hábitos de consumo, mas hábitos de
não sei muito bem como é que se chama. um público agarrado. Sim, uma programação de rotina, no fundo. Sentem que a questão dos apoios é sobretudo o maior desafio à sustentação de uma estrutura como a vossa? É pena, mas isto é, esta dependência dos apoios é complicada, mas se nós temos 5 anos. As companhias que têm 40 anos é muito mais crítico, elas continuam o trabalho delas, sim. Qualquer companhia, por muito que não queira, por muitas vendas que faça, por muitas ligações que tenha a câmaras ou empresas, continua a depender de um apoio estatal, que eu acho que é necessário e é importante que continue. Acho que são poucos e há pouco dinheiro para tanta gente. É isso. Aliás, acho que a discussão que se tem tido é porque é que este não tem, porque é que aquele tem. Quando a questão deve ser porque é que não temos todos e porque é que não temos mais. É isso. Questões importantes, certamente que para o futuro da interferência também serão importantes para aquilo que são os vossos projetos no futuro. Resta-me agradecer-vos por termos estado aqui à conversa durante este bocadinho. Podem seguir estas rubricas da interferência a partir desta quinta-feira no Gerador. Também podem seguir o trabalho da interferência a partir do site deles também. Nós vamos... E obrigado mais uma vez. Sim? Não, estou a dizer que nós também vamos ver o site da interferência. Não leio. E obrigado mais uma vez pelo vosso tempo. Nada. Obrigado a nós. Obrigado.